boa noite, estimados telespectadores. Bom, de facto, é o que nós estamos a ver, um ciclo prolongado de recessão, e neste último trimestre o que se assistiu é que, de facto, ela contraiu muito mais, ficou mais deprimida. Mas é preciso nós compreendermos e entendermos que esta recessão que nós hoje, portanto, quando eu digo hoje, refiro-me a este ano, a este último trimestre, vivenciamos, portanto, não são os efeitos dos eventos ocorridos necessariamente este ano. Portanto, o que nós temos são as consequências do que já vem acontecendo. Deixa-me dizer que em 2024, 2021, tivemos eventos adversos que condicionaram o ritmo de crescimento da economia. E para este caso, para o nosso 2025, o que nós assistimos é, de facto, primeiro, ninguém pode investir, ninguém vai investir numa economia se ele não tiver a confiança. E a confiança significa eu ter a segurança de que o meu investimento vai ter o seu retorno. E a partir daí, nós podemos analisar, e eu já dizia mesmo no último trimestre de 2024, que a recessão que nós tínhamos na altura, penso que, se não me falha a memória, de 3% do PIB, poderíamos ter assistido, eu até fui um pouco otimista, poderíamos ter assistido até ao primeiro trimestre de 2025, mas eventualmente a economia podia recuperar com a entrada destes grandes investimentos na bacia de Rovuma. Infelizmente não foi isso que aconteceu, tivemos este retardar desta decisão da concessionária dos investimentos na bacia de Rovuma, então a economia andou um pouco à deriva durante este ano, com a falta de confiança nos mercados, e isto tem um ponto culminante, portanto, desta erupção toda da falta de confiança, da falta de credibilidade e do problema da redução dos gastos públicos. Nós assistimos em finais de 2024, portanto, o problema das manifestações pós-eleitorais, o clima de tensão que se vivenciou durante aquele período, portanto, a destruição foi tão intensa e isto, sem dúvida alguma, agita ao investidor. Então, o que nós assistimos, por um lado, é esta redução, portanto, dos investimentos que vão garantir este incremento da nossa demanda, mas, por outro lado, é esta dificuldade que neste momento o Estado tem de conseguir financiar, portanto, as suas atividades. E, sem dúvida alguma, quando estamos na presença destes dois dilemas, portanto, esta contração do investimento por conta da confiança dos próprios investidores e a dificuldade do Estado em fazer face às suas despesas do orçamento, então a economia, de facto, do lado da demanda, vai ter este problema que nós estamos a assistir. Mas, por outro lado, quer dizer, se nós tivéssemos um contrabalanço, porque nós temos duas grandes forças para podermos analisar estes eventos que nós estamos a assistir. Portanto, por um lado, de facto, temos esta dificuldade de estimular a nossa demanda. E quando eu falo de estimular a nossa demanda, é de facto estimular o nosso investimento, estimular o nosso consumo, estimular a despesa pública. E aqui posso provavelmente entrar em conflito com alguns economistas, porque, sem dúvida alguma, há este dilema. Portanto, quando nós fazemos um gasto público muito alto, isto pressiona, por um lado, as taxas de juros e pode gerar, portanto, uma tendência inflacionária. Mas neste momento em que nós temos, e de acordo com os últimos relatórios que nós podemos consultar, portanto, do inquérito dos orçamentos familiares, o problema da pobreza
e da desigualdade. Se o gasto público é contraído, então nós vamos criar um ciclo ainda maior da desigualdade. Então, faz bem que neste momento a despesa pública para os setores sociais não contraia, que é para garantir algum equilíbrio, algum balanço com esta situação que nós assistimos, mas por outro lado, de facto, ela cria uma pressão sobre o mercado financeiro. Então, sem mexer muito na balança comercial, porque o que nós temos assistido na última década é de facto uma balança comercial. Se nós extraímos as exportações dos megaprojetos, é deficitária, mas aí não há muita volta a dar, porque o que nós vemos é a dominância destas commodities na nossa balança comercial. Agora, a dificuldade que de facto existe, e é por isso que nós estamos numa situação mais deprimente neste momento, é que do lado da produção nós também temos dificuldades de fazer a nossa produção como ela deve ser. E daqueles setores prioritários que nós temos, eu falo aqui, por exemplo, da agricultura, e não vou falar muito da indústria, mas vou falar da indústria transformadora, que tem feito uma modesta contribuição, e o setor financeiro. Nós olhamos que a nossa produção, ela também tem vindo a degradar-se muito por conta das fontes que retêm o nosso processo produtivo. Nós temos uma produção, por exemplo, da agricultura, em que grande parte da população está lá, mas os índices de produtividade são muito baixos e nós não conseguimos colocar este produtor agrário nas diferentes fases da cadeia de produção e de comercialização. Então, aí há esta dificuldade de nós conseguirmos sustentar a economia nacional e depois conseguir gerar excedentes para fazer a exportação. E, por outro lado, eu olho este desafio da industrialização, e eu aqui sempre digo que, quando nós falamos da industrialização, não precisamos de falar da grande indústria. Vamos falar de uma indústria pequena e que pode estar ligada ao setor agrário, mas que ela esteja integrada nas várias cadeias de produção local e, quiçá, em algumas cadeias de produção global, para permitir, de facto, esta exportação. Mas o que nós assistimos deste lado da produção é esta dificuldade da nossa agricultura engrenar, portanto, poder produzir os seus excedentes e podermos exportar, por um lado, porque ainda é uma agricultura muito condicionada aos fenômenos El Niño, as cheias que nós assistimos, os ciclones recorrentes. Daqui a pouco vamos entrar para a época ciclónica, então ficamos assim com muita incerteza do que é que pode vir a acontecer. E sem falar destes movimentos, eu venho neste momento de uma região em que as populações estão a ser forçadas a movimentar-se das suas zonas de origem por conta destes ataques que se verificam na região norte, portanto em Cabo Delgado, e isto, sem dúvida alguma, vai trazer uma consequência na produção agrária, na produção agrícola destas populações, e há de criar outros fenômenos sociais relacionados com a insegurança alimentar e, quiçá, pode agravar a questão da pobreza e da desigualdade nesta região e não só. Então, para a questão da indústria transformadora, portanto, ela tem tido alguma dificuldade também de encontrar o seu caminho e de poder progredir e garantir estes empregos de que se tanto fala, seguros e com uma remuneração adequada aos trabalhadores.